Romanos, capítulo 10, o versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Feche seus olhos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, como já foi aqui clamado, orado, que venha aos nossos corações, Senhor, falando, direcionando, renovando, fortalecendo. Nos dê sabedoria, ó Pai, entendimento, para que possamos abrir os nossos corações e não apenas, ó Pai, ouvir, mas ouvir, entender, compreender, guardar no coração e praticar a tua palavra, como o Senhor Jesus nos ensinou. Porque aquele que ouve e não pratica é imprudente, é insensato e edifica a casa na areia e vem a tempestade e grande é a ruína. Mas queremos, ó Deus, praticar a tua palavra, edificando a nossa casa na rocha, que quando vier a tempestade vai permanecer inabalada. Toma o teu servo nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, os meus erros, enche-me com teu Espírito Santo, Senhor, e mostra, revela, dá, ó Deus, a direção, Pai, daquilo que queres falar às nossas vidas nessa noite. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Romanos capítulo 10, ele é um texto muito conhecido e o início do seu capítulo, ele fala sobre salvação. E aqui nós vemos Paulo escrevendo essa carta aos romanos, a igreja que estava em Roma, falando que o desejo do coração dele, a súplica, a oração dele a Deus em favor dos gentios é que eles fossem salvos. A Bíblia muito fala sobre salvação. Jesus muito falou, muito ensinou sobre salvação. Certo jovem foi até Jesus e perguntou: mestre, que farei para ser salvo? Aí Jesus falou: olha, obedeça a lei, obedeça, cumpra os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus falou para ele: tudo bem, mas uma coisa te falta, vai, vende o que tem, me siga e será salvo. Porque Jesus sabia que o amor dele estava nas coisas desse mundo, e aquele jovem teve a oportunidade de deixar tudo e seguir Jesus, como fez Pedro, como fez Levi, deixaram tudo para seguir Jesus, mas não o seguiu. Então a Bíblia muito fala sobre salvação. São muitas passagens, muitos versículos sobre salvação. E o que é a salvação? Talvez você esteja aqui nessa noite ou conheça alguém que tenha dúvida sobre salvação, sobre ter a certeza da vida eterna. Jesus ensinou que só há um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Paulo está dizendo: olha, o meu desejo do meu coração, a minha oração, a minha súplica em favor dos gentios é que eles sejam salvos. O desejo do nosso coração é que sua família seja salva. Mas para isso tem que começar por você. Você tem que sair por essas portas com a certeza, com a convicção que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro dá um discurso, mesmo sobre, debaixo de ameaça. Pedro lhe dá um dos mais belos discursos. Ele vai falar em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. São muitos versículos, são muitas passagens que falam sobre a salvação, e Jesus nos assegura a salvação. Jesus, por exemplo, em João capítulo 14, Jesus ele conforta seus discípulos. Jesus ele fala: é chegada a minha hora, estava próximo da sua crucificação, mas ele vai consolar os seus discípulos, ele vai falar: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Então não saia nessa noite por essas portas
sem a certeza, sem a convicção da sua salvação. E aqui nós vemos Paulo dizendo: olha, o desejo do meu coração, a minha oração, a minha súplica a Deus em favor dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Tinha o povo judeu, que nós conhecemos a história, né? A nação de Israel escolhida por Deus. Temos toda a história, toda a trajetória da nação de Israel. E os que não eram judeus eram chamados de gentios. E se você voltar ao capítulo 9, versículo 30, diz assim: que diremos então, capítulo 9, o versículo 30 de Romanos, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Os gentios não buscavam, mas nós sabemos que a salvação chegou para todos. Quando você olha, por exemplo, lá em Atos, Cornélio, centurião, tem uma visão, manda chamar Pedro, Pedro chega lá, Cornélio não era judeu, ele era gentio, e acontece o quê? O batismo com o Espírito Santo em todos ali. Aí Pedro fala, olha, agora eu sei que não há distinção entre judeus, né, e gentios, porque a salvação é para todo aquele que nele crê. Lembra de João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, nós conhecemos, pode projetar também, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, então é fé. Se você quer alcançar, ter a certeza da sua salvação, olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia, ela está entrelaçada. Não há ensinamento confuso, não há ensinamento controverso. Você vê em toda a Bíblia que é necessário ter fé. Você vai no Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Como é que nós vivemos? O justo viverá pela fé. Então é pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, é claro que se você tem uma fé verdadeira, depois se você continuar lendo Efésios e outras passagens, não é por obras, para que ninguém se glorie. Paulo fala, a salvação não é por obras. Porém, se a fé é verdadeira, se a fé é genuína, se a fé ela é verdadeira, você tem obra. Mostra-me as tuas obras e mostrarei a fé. Então é importante entender que precisamos crer. Todo aquele que nele crê. Muitos ficam confusos, muitos perdem a fé, muitos outrora até seguiam Jesus, muitos outrora até confessavam, até acreditavam, mas às vezes recebem a bênção, ou vem uma adversidade. Hoje eu li a parábola do semeador, eu acho que é para mim a parábola que eu mais gosto, uma das que eu mais gosto. O semeador saiu a semear, e quando a palavra de Deus é pregada, ela encontra o coração do homem em 4 estágios diferentes. É o que acontece quando pregamos a palavra. E o semeador que sai a semear, a semente é a palavra de Deus. E pode encontrar o coração do homem como uma terra cheia de pedras, fica sufocada, uma terra cheia de espinhos, por causa das coisas do mundo, também as atrações do mundo, os prazeres do mundo, faz com que a pessoa se desvie do Senhor, não viva, perca o foco, perca a fé, mas também cai a semente na terra fértil. E a terra fértil, quando cai, se você abre verdadeiramente o seu coração, meu amado irmão, vai frutificar. A fé é gerada. Como que eu vou ter fé, pastor? O mundo está em guerra, a minha vida está em tempestade. Ouça a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo o ouvir da pregação da palavra de Deus. Então, voltando para Romanos,
Diz o capítulo 9, o versículo 32. A justificação decorre da fé. E o versículo 32, por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Então, cuidado. Obras é importante. Obras, se você tem uma fé verdadeira, você cumpre o ID do Senhor. Você abençoa vidas, você evangeliza, você é coluna para o próximo, você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas pela fé. E voltando ao capítulo 10, versículo 2, nós já vimos que no versículo 1, a oração, a súplica de Paulo é que os gentios sejam salvos, é que todos, é a vontade de Deus, é que todos sejam salvos. E o versículo 2 ele diz: porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, cuidado. Primeiro perigo, primeiro alerta que nós vemos aqui. Paulo ele está falando, olha, eu oro por eles para que eles sejam salvos. O meu testemunho, eu sei que eles até têm zelo, mas sem entendimento. Então, primeiro alerta que nós precisamos ter. Muitos até têm zelo, muitos até estão envolvidos no reino de Deus, na igreja, mas não estão comprometidos, não estão verdadeiramente, estão próximo, mas não estão dentro, estão perto, mas não estão dentro. Então, cuidado. Primeiro ponto que ele diz aqui, a minha oração é que eles sejam salvos. Eles até têm zelo, cuidado, respeito, mas ainda não tem entendimento. E você vê isso na Bíblia, o perigo que é a falta de entendimento. Você vai em Oséias, o meu povo pereceu porque lhes faltou entendimento, conhecimento. Precisamos entender, compreender, conhecer a Deus, e é possível conhecer a Deus. Deus ele fala na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Pastor, eu busco, mas nada acontece. Está buscando com o coração pela metade, está com metade no mundo, 90%. Não pode ter mistura. Coração tem que ser de Deus. Deus olha o coração. Vemos isso na Bíblia. Deus ele olha o coração. Vemos isso, por exemplo, em Samuel, quando Deus leva o profeta Samuel até a casa do pai de Davi, manda chamar todos os filhos, aí apresenta todos os filhos, apresenta Eliabe, vai na casa de Jessé, que era o pai de Davi. Aí Samuel olha ali um primogênito mais alto, mais forte, será que é esse? Aí Deus fala: eu rejeitei. Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração. Aí Samuel pergunta, olha, para Jessé, são todos os seus filhos? Aí Jessé fala, tem um que ainda não está aqui, está lá pastando, chama ele, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. E Deus encontrou Davi, Deus chamou Davi. Então nós precisamos entender, primeiro ponto, ainda que talvez venhamos ter zelo, ainda que muitas pessoas até são ali, respeitam, simpatizam. Ah, eu simpatizo, gosto de uma música, de outra, de um louvor, de outro, gosto de ouvir uma palavra ou outra. Não adianta se não tiver entendimento. E muitas vezes esse é o erro de muitos que estão dentro da igreja. Paulo está escrevendo à igreja. Paulo está escrevendo aos romanos. Então, o segundo ponto que ele diz aqui, versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Outro erro. Jesus nos ensinou sobre prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fico feliz, você está aqui nessa noite, que você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, você está buscando em primeiro lugar conhecer a Deus, ouvir a palavra de Deus. Você fez a melhor escolha, que é ir à casa do Senhor, onde muitos estão hoje em outras atividades, se envolvendo em tantas outras coisas, comemorando, enfim, não sei. Mas você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, então você está buscando, você sabe colocar, medir as suas prioridades. Só que aqui ele fala de um perigo,
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Segundo erro, Paulo está falando, olha, eu oro para que sejam salvos, mas eles, outrora, não queriam conhecer a justiça de Deus, mas a própria justiça. Quantas vezes pessoas vivem assim, seguindo o seu próprio eu, deixando a vida levar, seguindo, próprias convicções, as próprias ideias. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus mostra quem nós somos. A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus fala. Jesus começa pregando, inicia o seu ministério pregando arrependimento. João Batista começa pregando arrependimento. Nós não podemos mudar o cerne, nós não podemos mudar a essência da palavra de Deus, e a essência da palavra de Deus nós vemos quando nós olhamos para nós, para dentro, vemos, e nos humilhamos. Arrependimento. Jesus começa pregando, João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E hoje não se tem falado, não se tem pregado arrependimento. A justiça de Deus é maravilhosa, aquele muito fala sobre a justiça de Deus, está em Cristo Jesus. Nele nós somos justificados, porque nós não podemos dar nada em troca da nossa alma. Não podemos dar nada. Como é que tu vai comprar, pagar? Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. E as pessoas vivem achando que vai ficar aqui para sempre. Por isso que aqui ele diz, desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a própria justiça. Que nós viemos quebrar, que vamos ser aquele vaso nas mãos do oleiro que ele quebra, faz um vaso novo. E onde tinha rachadura, onde tinha um buraco, está consertado e você vai ser cheio do óleo. Esse vaso vai ficar cheio até transbordar. Que prevaleça em nós a justiça de Deus e não a nossa, a vontade de Deus, que prevaleça em nossas vidas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E ele diz também ainda no versículo 3, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E a partir do versículo 5, ele vai fazer essas duas comparações. A lei, representando aqui, falando aqui sobre Moisés, ele vai falar, ora, versículo 5, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Porque até então, era a lei. Aquele que observava toda a lei, até antes de Cristo, a diretriz, a orientação era a lei. Aquele que obedecia a lei, só que era muito difícil, são muitas leis. Então Jesus ele vai falar, olha, eu sou o Senhor do sábado. Jesus vai falar e vai trazer, vai mostrar ali, a justiça que procede da fé, afirma o seguinte, diz o versículo 6, não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Jesus veio, cumpriu a lei, morreu e o plano de Deus se cumpriu. E através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o alto preço foi pago. E através da sua entrega na cruz, nós temos a salvação. Jesus ressuscitou, e ele fala, João 11:25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele fala, se você quer salvar, quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que quer salvar vai perder. Porque a salvação está em Cristo. Não é mais, ele fala, o fim da lei é Cristo, como diz o versículo 4, para a justiça de todo aquele que crê. Então creia, tenha fé. Pastor, estou começando, estou dando meu pontapé inicial, mas às vezes nós já estamos numa caminhada há tantos anos, mas mesmo assim às vezes as adversidades abalam a nossa fé, de ficar pequena. Todos nós temos altos e baixos. O que não pode é ter a incredulidade.
Abala no sentido de ficar, não é de ficar, é inexistente. Deu para entender a diferença? Jesus ensinou, se tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas se estiver em Deus, o milagre vai acontecer. Você chora, você fica sem força, mas tem um que te fortalece. Você fica triste, mas tem um que te alegra. Você às vezes está quase perdendo as esperanças, mas tem um que te pega pela mão e fala: eu faço tudo novo na sua vida. Então nós vemos aqui, o fim da lei é Cristo. Então ele diz: ou quem descerá ao abismo, versículo 7, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então Paulo ele está dizendo, fé, crer, está no nosso coração, está na nossa boca. Guarde isso, boca e coração. Aí agora a gente vai chegar ao momento principal dessa mensagem que Paulo está escrevendo à igreja em Romanos, no capítulo 10. Guarde isso, boca e coração. Ele está dizendo, porém o que se diz, versículo 8, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Primeiro ponto, não pode ficar no ouvir e não reter. Muitos escutam, mas não guardam. A palavra de Deus quando nós ouvimos, tem que ser guardada no coração. Por exemplo, o Salmo 119. A tua palavra escondi, guardei no meu coração para não pecar contra ti. Depois você leia Salmo 119, ele é longo. Mas o versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, ele começa a dizer: como poderá o homem, o jovem, guardar puro o seu caminho, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus? Guardei a tua palavra no meu coração, que coisa linda, para não pecar contra ti. Então aqui ele está dizendo, olha, boca e coração, que muitos ouvem, mas entra por um lado, sai pelo outro e não praticam. Por isso que a parábola do semeador, ela traz um alerta muito grande. Dos 4 estágios que o coração do homem pode ficar quando ouvimos a pregação da palavra, 3 eles ouviram, mas pereceram. Ouviu a palavra, mas permitiu que o diabo tirasse. Ia ser salvo, está lá, mas permitiu que o diabo tirasse. É o que caiu à beira do caminho, veio o pássaro, na parábola. 2, caiu em solos rochosos, não tinha raiz. 3, caiu em espinho, ouviu a palavra, mas os cuidados do mundo sufocaram. Preferiu amar o mundo. Sabe o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então cuidado, vamos ver se minha mente está boa. Olha só, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então a pessoa até ouve a pregação da palavra, mas permite, por causa dos espinhos, o cuidado do mundo, os prazeres. Está lá na parábola de Jesus, só ler nos evangelhos. E estamos falando sobre salvação. Quando nós ouvimos a palavra e você deixa ela cair em terra fértil, meu amado irmão, você vai ser abençoado, você vai ser salvo, você vai ter o principal. Deus abençoa aqui na nossa caminhada aqui, é verdade. Deus abre porta, Deus multiplica, Jesus cura, liberta, muda história, dá uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Mas o principal é a salvação. Cura é importante, Tu vê, Jesus curou muitos, mas não foram todos que ouviram, a tua fé te salvou. 10 leprosos ficaram de longe, mestre, cura. Jesus dá a palavra de cura para eles. Eram 10.
9 foram se apresentar ao sacerdote. 1 volta para agradecer. Aí Jesus faz aquela pergunta: ué, não eram 10? Onde estão os outros 9? E esse que foi agradecer, ele era samaritano, que não se davam com os judeus. Esse que volta para agradecer, os outros 9 a gente não sabe o que aconteceu. Foram curados. Mas, né, quando a gente recebe a bênção, a gente quer logo, né, resolver o nosso problema, fazer o que antes não podia fazer, e viver a própria vida. Sequer volta para agradecer. 9. Mas 1 voltou para agradecer, e o que ele ouviu? A tua fé te salvou. Não foi a tua fé te curou. Mulher do fluxo de sangue, tantos outros ouviram: a tua fé te salvou. Não adianta a cura, não adianta resolver os problemas, as portas abertas, não adianta de nada e perder a salvação. É o que Jesus ensinou. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Meu amado irmão, sua alma tem um valor muito grande. Tua alma tem um valor muito grande. Versículo 9. Preste bastante atenção no versículo 9. Estamos falando de boca e coração e salvação. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mais uma vez, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, boca para confessar Jesus, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Jesus falou isso também em outros momentos. Jesus falou, por exemplo: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, não negue Jesus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Jesus, ele fala. Então a boca é para confessar, não é para ficar tímido, é para falar: olha, eu creio, eu entrego, eu abro meu coração. Por quê? Porque Deus, ele conhece o coração. Deus sabe quando a boca está de acordo com os passos. Deus sabe quando a boca, o que nós falamos, está, né, de acordo com o que nós cremos, porque muitos falam uma coisa, mas acreditam em outra. Jesus falou, por exemplo, repreendendo ali, né, chama de hipócritas os fariseus. Hipócritas. A boca é uma coisa, mas o coração é outra. Rasgam as vestes, mas não rasgam o coração. Como a Bíblia fala sobre o coração. Temos que estar atentos com o que guardamos no coração. E aqui ele diz: se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Como, pastor, que eu posso ser salvo? Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem que ter obra, fé tem que ter obra. Mas a salvação não é por obras. Como diz Efésios capítulo 2, depois leia capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Obra é importante. Então, como ter a salvação? Como poder dormir tranquilo? Como poder viver tranquilo? Porque quando Jesus fala que ele dá a paz, a verdadeira paz que o mundo não pode dar, não é porque ele está falando que vai resolver os problemas, não é porque ele está falando que vai, né? Deus abre porta, amém. Deus, ele opera, mas a verdadeira paz é você viver tendo a certeza da salvação. Jesus, ele fala no mais lindo, mais doce convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai falar: tomai sobre vós o meu jugo, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E no final de todas essas palavras tão lindas, né? O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades. Mas aí eu guardo o final dessa passagem. Guarda também o que ele vai falar: e achareis descanso para a sua alma. Ele não está falando apenas do descanso físico.
Como que nós podemos ter o descanso para a nossa alma? A Bíblia muito fala sobre a nossa alma. É em Cristo Jesus. Ter a certeza da salvação. Como? Com a boca você confessa. No coração você crê. E diz o versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Usamos muitas vezes os nossos lábios para confessar, para firmar acordos de fé, tantas coisas. E quantas vezes tropeçamos por causa das palavras? Muitas vezes não tropeçamos por causa que topamos numa pedra. Tropeçamos porque falamos algo, assumimos um compromisso, enfim. Mas ele está dizendo aqui, se com a boca, porque com o coração se crê, e com a boca se confessa para a salvação. E diz o versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Se você crê, meu amado irmão, Deus vai ouvir a sua oração. Creia, meu amado irmão, quem é envergonhado, quem vai ser envergonhado é o inimigo. Ele quer que nós não venhamos crer, como diz a parábola do semeador. Ele vai tentar tirar a palavra que está sendo semeada no nosso coração, vai tentar fazer com que a palavra que nós ouvimos fique à beira do caminho. Vem o diabo, vem a ave, leve essa semente. Não permita. Todo aquele que nele crê, está lá em Isaías capítulo 28, versículo 16, todo aquele que nele crê não será envergonhado, ainda que talvez não tenha as coisas que você queira nesse mundo, ainda que talvez não seja aqui nessa caminhada conforme você está pedindo, almejando, mas é conforme ele quer, conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, mas não será envergonhado. O principal é que naquele grande dia, no dia do juízo, você não será envergonhado. Vai ser colocado à direita, como ovelha, e vai ouvir: vinde bendito do meu Pai, para o reino preparado, desde a fundação do mundo. Agora, muitos serão envergonhados, porque não creram. Em João capítulo 3, versículo 16, nós já citamos. Se você continuar lendo, versículo 17, 18 e 19, Jesus vai dizer para Nicodemos: olha, quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Vai ser envergonhado, vai ser colocado à esquerda como bode. Jesus fala tudo isso. Jesus muito falou do inferno. E vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim. Quando nós lemos essa palavra, meu amado irmão, olha, traz um alerta. Porque o que eles vão falar? Jesus fala: apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas eles vão falar: em teu nome, Senhor, no teu nome nós curamos, operamos milagres, no teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizeram aquilo. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Traz um alerta. Então é importante crer. Com a boca nós temos que confessar, não se intimidar, não negar a sua fé. Pode o mundo zombar, pode a sociedade escarnecer, não negue a sua fé. Creia, proclame a sua fé. Com a boca a gente confessa e no coração cremos. E assim você tem a salvação dada por Jesus Cristo. Jesus diz que não há outro caminho. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Não há outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome em qual importa que sejamos salvos. Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 1 Timóteo 2,15, se não me falha a memória, é o segundo. Não há outro mediador entre Deus e os homens, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. Por isso que ele está dizendo: creia em Cristo Jesus. Todo aquele que nele crê, meu amado irmão, tem a certeza da vida eterna. E para encerrarmos, versículo 12, porque não há distinção entre judeu e grego. Romanos 10, versículo 12. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo, está em Joel capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós invocamos o Senhor, invocar é você buscar, invocar é você querer encontrar a Deus, é clamar. Lembramos, por exemplo, que diz Deus através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias capítulo 33, ele também vai falar: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Invoca o Senhor. Deus vai abrir, vai mover o sobrenatural, mas o principal: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão, versículo 14, em quem não creram? Como vão crer de que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos entender: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação da palavra de Deus. É um versículo muito cito nas pregações. A fé vem pelo ouvir. E cuidado, porque aquilo que nós ouvimos pode mudar toda a nossa vida. Cuidado. Por exemplo, Jó, se ele escuta o conselho da sua esposa, nós sabemos a história. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, se raspava com telhas, com cacos. Jó estava num momento tão terrível que Deus permitiu o inimigo tocar nele, mas falou para poupar a vida. O momento era tão difícil que os amigos de Jó, quando encontram com ele, ficam 7 dias sem dar uma palavra. Era só choro, só lamento. Aí a mulher de Jó dá um conselho para ele. Quem lembra desse conselho? Vai reter ainda a sua integridade, Jó? Amaldiçoa seu Deus e morre. Aí ele não, né? Ele dobra os joelhos, ele adora a Deus. Você está falando como alguém que, né, perdeu a sabedoria, está falando como uma louca. Recebemos o bem, não receberíamos o mal? Aí Jó, ele vai adorar a Deus. Cuidado, aquilo que você ouve. Imagina se Jó amaldiçoa a Deus e se entrega e morre. Faz o que o diabo, né, foi lá falar com Deus. Está vendo, né, Jó? Deus falou com Jó, com o diabo. Está vendo o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o Satanás falou: mas você cerca ele, você protege ele, por aí vai. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos lutar, batalhar, perseverar pela nossa salvação. Aquele que perseverar até o fim, Jesus diz, será salvo. A Bíblia muito fala sobre salvação, muitos versículos. Mas persevere até o fim. E que essas palavras nós possamos entender que é pela fé. Nós possamos entender que se você quer o milagre, o principal milagre é o milagre da salvação, é pela fé. Com a boca nós confessamos, com o coração nós cremos. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Mas também com a boca, com o coração, você dirige a sua oração a Deus. E se você está aqui nessa noite, Deus sabe o porquê, o que te trouxe aqui nessa noite. Deus sabe o que você renunciou, o que você abdicou. Deus sabe, conhece o coração. Como que você chegou aqui? Cada um de nós chegamos aqui nessa noite. E se você com a sua boca orar, clamar, crer no coração, aquilo que você está pedindo, Deus, Ele é poderoso, Ele basta uma palavra dEle, meu amado irmão, para mudar essa história, mudar esse quadro, mudar e colocar e fazer tudo novo em nossas vidas. Coloque-se de pé nesse momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Guarde esse versículo. Com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Feche seus olhos. Como está nosso coração
temos cuidado do nosso coração. É momento de pedir: Senhor, me dá um coração igual ao teu, como fez Davi no Salmo 51. E o primeiro convite que eu quero fazer, você que ouviu essa palavra e deseja ter a certeza da sua salvação, não há outro caminho. Você que ouviu essa palavra, só uma maneira: com a boca confessamos, com o coração nós cremos. E Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. É um passo de fé, é uma atitude de fé. Se você está aqui nessa noite, deseja ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, a salvação, confesse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que disse: aquele que me negar eu o negarei, mas aquele que me confessar eu confessarei diante do Pai. Se você está aqui nessa noite ou em casa e deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, não perca essa oportunidade. Não é a religião, não é a igreja, mas é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É você e Deus. Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus, abrir seu coração para Ele, levante bem alto uma de suas mãos, levante bem alto para Jesus. Você que deseja confessar Jesus como seu Salvador, ou se deseja voltar à casa do Pai, nesse momento levante bem alto. Você que deseja voltar à casa, aos caminhos do Senhor, alguém. E o segundo momento que nós vamos fazer, nós vamos orar pelos impossíveis. Nós vamos clamar que também pela fé milagres acontecem. Jesus também se admira de uma fé muito grande, de uma fé colocada nele. Com fé nesse momento, ore ao Senhor, coloque sua oração, sua necessidade, seu impossível, aquilo que tem tentado tirar sua paz. Tenha paz no coração, meu irmão. Sua vida está nos caminhos do Senhor, está nas mãos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos cada vida, ó Deus, que ao ouvir essa mensagem deseja confessar a Ti como Salvador, caminha com eles, escreve o nome no livro da vida. Cada um que, ó Deus, com a boca confessa o Senhor como Salvador e crê com o coração, escreve, Pai, o nome no livro da vida. Sim, ó Deus, caminha, fortalece, ajuda nessa caminhada, e não permita, Senhor, que venha se desviar para a esquerda nem para a direita. Coloco nas tuas mãos também, ó Deus, cada petição, cada pedido, Senhor, aqui. Move, ó Deus, o sobrenatural. Vem, Senhor, com o impossível que só Tu podes fazer. Abençoa, Senhor, porque a nossa fé está em Ti, no Deus Todo-Poderoso, que abre a porta, no Deus que opera grandes coisas, o Deus de milagre, o Deus que o pouco que nós temos multiplica, e o nada que nós temos faz surgir uma grande oportunidade, uma grande pesca. Assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos, e que saiamos daqui, Senhor, com essa certeza, que confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e cremos no nosso coração, e assim temos essa certeza que o nosso lugar está preparado, que o Senhor é a ressurreição e a vida, que aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. Obrigado, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor.